Muita gente chega na terapia dizendo: eu ainda amo meu parceiro, minha parceira, mas eu tô perdida, eu não sei mais o que fazer. Às vezes, o amor, ele continua, mas o jeito de se comunicar, de se conectar, se perde pelo caminho. E é aí que o relacionamento ele começa a desmoronar. Não é porque o amor acabou. Você sabe que o amor está ali, mas porque o vínculo emocional ele deixou de ser alimentado e cultivado. Hoje eu quero te explicar com base na psicologia dos relacionamentos o que realmente faz a diferença para salvar um relacionamento amoroso. O que a ciência descobriu nessas últimas décadas sobre como reconstruir a conexão entre duas pessoas. Meu nome é Paula Rodrigues, eu sou psicóloga e criadora do blog Psicoterapia e Afins. Seja bem-vindo ao nosso canal. Amar é importante, mas não é tudo numa relação. Essa é uma realidade dura e difícil da gente lidar. Entender que, por mais que exista amor, isso não é o suficiente para você viver uma relação duradoura, saudável, feliz. Porque ao longo desse processo de se relacionar, muita gente vive em ciclos de mágoa, de defensividade, falta escuta, falta curiosidade, falta empatia pelo outro. Aí se começa a interpretar tudo de uma forma negativa, como se o outro fosse um inimigo, como se o outro estivesse sempre nos atacando, e o nosso parceiro, a nossa parceira se torna uma fonte de estresse e que liga nosso sistema de ameaça. O amor ele vai ficando preso atrás dessas paredes do orgulho e do silêncio. Salvar um relacionamento é aprender a olhar para o outro com mais perdão e menos dor. A psicologia de casais, ela tem um segredo aí que eu adoro falar sobre isso, que eu acho muito interessante. Se chamam os convites da conexão. Não sei se você já ouviu falar disso, mas existe toda uma teoria e terapeutas de casais falam sobre como é importante a gente estar atento a esses convites que acontecem diariamente. O que são esses convites? São pequenos gestos diários que, na verdade, eles são pedidos de vínculo emocional, pedidos de conexão. Como isso acontece na prática? Quando o seu parceiro, a sua parceira faz um comentário, olha isso aqui que eu vi, olha isso que aconteceu comigo, eu ouvi essa música, quero te mostrar. Quando a pessoa está comentando sobre algo do dia dela, da vida dela, conosco. Uma brincadeira também, de lembrar de uma viagem, de soltar uma piada, de fazer um gesto engraçado, ou às vezes até um pedido de contato físico, do tipo, me abraça, eu posso te dar um beijo, um carinho. Esses são exemplos de convites à conexão. E esses convites, eles são tentativas sutis e muito discretas aí de dizer eu quero estar perto de você. Estar perto de você importa para mim. Muitas vezes na rotina a gente está cansado, está estressado e perde esses sinais. A gente ignora, a gente não consegue dar atenção ao nosso parceiro. Ou por vezes que esse assunto ele não nos interessa ou não faz parte do nosso universo e a gente deixa de alimentar por simplesmente escutar, escutar com empatia, dar atenção para que a pessoa se sinta vista, se sinta amada através da nossa forma de se comportar, da nossa forma de dar atenção e importância ao que ela fala, ao que ela precisa. O problema nasce aí, quando a gente começa a parar de responder, a gente ignora, muda de assunto ou responde de uma forma fria. E cada convite desse que não é respondido, ele vai gerando micro desconexões. Por outro lado, quando você responde com a sua presença, como por exemplo, que lindo! Vem cá ver isso aqui comigo. Nossa, que legal que você conseguiu isso. Nossa, que legal que você gostou. Interessante essa história, interessante isso que aconteceu. Quando você está ali presente diante da fala do outro e da expressão do outro, que às vezes também é corporal, essas micro respostas elas vão mantendo o amor vivo. É muito comum a gente achar, né, que o que alimenta o amor são grandes gestos. E nós nos esquecemos do principal, dos microgestos, esses convites que acontecem diariamente, convites à conexão. Inclusive, quando nós temos uma base muito sólida desses convites à conexão, que nós realmente respondemos e somos respondidos quando nós demonstramos essas necessidades, como quando nós fazemos esses convites, acaba que grandes momentos de dificuldade, grandes momentos que podem gerar instabilidade no relacionamento, eles têm um impacto menor, porque no dia a dia você
tem segurança e tem um vínculo ali que está sendo construído diariamente e nutrido. Algo que é pouco falado e que traz muito impacto no dia a dia é como que a gente reage às boas notícias do outro. E isso é uma forma de você alimentar a conexão, mas também de você aumentar as emoções positivas que estão compartilhadas entre vocês. Quando alguém que a gente ama compartilha alguma coisa boa conosco, seja uma história que está relacionada com a gente ou não, há 4 formas de reagir. E só uma delas que vai fortalecer o vínculo. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Existe a comunicação ativa e construtiva, que é aqui o foco desse vídeo, que é você responder de uma forma ativa, quer dizer que você está verbalizando. E isso contribui. E você sinaliza isso através da sua fala, né? Sério, que incrível, me conta como foi. O que é que você achou disso? O que é que você fez hoje? O que é que você pensa sobre tal assunto? Qual foi a última vez que? Isso é uma forma ativa e construtiva de você reforçar o comportamento do outro e mostrar as coisas que acontecem com você são importantes para mim, mesmo que elas não digam nada a meu respeito. Existe a passiva construtiva, que muitas vezes é o que a gente faz no dia a dia, no sentido de reagir de uma forma não tão entusiasmada, e de uma forma assim que não dá tanta atenção quanto a gente poderia. Por exemplo, ah, que bom, ah, legal isso aí. E aí você sabe, vai fazer outra coisa. Você verbalmente se expressa de uma forma curta, pontual, que muitas vezes a gente não tem nem certeza se a pessoa está ouvindo a gente, né? Se aquilo foi ouvido. A ativa destrutiva, ela consiste em você responder verbalmente de uma forma enfática, mas com conteúdo negativo, no sentido, será que isso vai dar certo mesmo? Ah, eu não gostaria não que isso acontecesse comigo. Nossa, que coisa estranha, toma cuidado, coisas desse tipo. E a passiva destrutiva é quando você muda de assunto ou não responde. É literalmente você ignorar e você partir para outra coisa. Então, essas formas de responder, elas podem favorecer a conexão e aumentar os afetos positivos entre uma relação ou destruir. E a resposta ativa e construtiva é a que mais funciona em aumentar a conexão e aumentar as emoções positivas entre os casais. O importante aqui é que o outro ele vai se sentir visto e valorizado. E é isso que mantém um relacionamento conectado, um relacionamento vivo, um relacionamento onde as pessoas elas se nutrem desse afeto construído entre o casal. Os conflitos, eles fazem parte da maneira como a gente se relaciona, eles fazem parte da convivência humana. Algumas pessoas falam muito assim, ah, é porque eu brigo com meu companheiro, com a minha companheira, isso não deveria acontecer. E eu faço uma pergunta bem interessante. E com a sua família? Quando você vivia com a sua família, ou quando você compartilhou moradia com outras pessoas, vocês nunca tiveram atrito, discussões, ou tiveram que pôr os pingos nos is? Foi sempre uma coisa assim, totalmente fluida. E aí a gente vê que, nossa, é normal, na verdade, a gente ter desconfortos quando a gente compartilha 100% a convivência com outra pessoa. E o problema é como a gente interpreta a briga, porque quando nós ficamos agressivos, machucados, defensivos, é muito comum a gente querer se defender numa briga, querer mostrar que nós estamos certos ou que nós não estamos errados. Quando, na verdade, a briga ela esconde um sentimento de que alguma coisa importante não foi comunicada ou não foi compreendida pelo outro. Então, quando a gente, em vez de atacar, substitui isso por dizer o que você está sentindo, o que a gente está sentindo, isso muda bastante a forma de resolver os problemas entre o casal. Uma forma da gente pensar nisso é quando o seu cônjuge ele está ausente, por exemplo, quando você tá sentindo, queria estar ali conectado àquela pessoa e aquela pessoa não está, e você dizer, você nunca faz nada comigo, você está sempre preferindo outras coisas, outras pessoas. Isso gera mais uma postura de defesa no outro e de ameaça, porque ele está se sentindo ameaçado. E ao invés disso, é interessante a gente compartilhar as nossas vulnerabilidades e falar o que está acontecendo dentro da gente diante desse comportamento. Um bom exemplo seria: eu me sinto sozinho quando você se afasta. Isso faz com que o desejo ali de se conectar, resolver e melhorar a relação,
ele seja mais evidente, ele seja a prioridade, e não provar quem está certo ou quem está errado. Uma coisa que me choca muito, às vezes, quando eu estou acompanhando pessoas, casais, é que muitas pessoas elas não conseguem ser vulneráveis diante de seus parceiros. Elas não conseguem demonstrar suas fragilidades, as suas necessidades. Elas não se sentem à vontade para expor o que machuca, mas o próprio sentimento de inadequação, de vergonha, o nosso jeito desengonçado que a gente tem com nós mesmos, as pessoas às vezes elas não conseguem fazer isso dentro de um relacionamento amoroso. Isso é construído com o tempo. Mas é importante frisar que um relacionamento, ele é um lugar para você se sentir seguro, segura, se sentir conectada, se sentir vista, se sentir amada. E para isso acontecer, é importante que o outro conheça as nossas necessidades, mas também as nossas vulnerabilidades, o que é que nos toca, o que é que nos machuca. Como, por exemplo, uma coisa que eu faço aqui em casa bastante com meu esposo. Ele gosta muito de dançar. Eu não sou muito de dançar. Inclusive, eu danço, às vezes, quando é uma dança assim de casal, eu não danço muito bem. Mas ele gosta. E aí, às vezes, ele faz assim, eu levanto e vou dançar com ele, mesmo sabendo que eu vou provavelmente pisar no pé dele. Mesmo sabendo que não vai dar pra dançar uma música inteira, eu levanto e eu vou, mesmo sabendo que ele tá se divertindo muito mais do que eu. Por quê? Porque eu permito ele me ver nesse lugar de que eu não sou tão boa assim, de que eu sou atrapalhada, de que coisas que às vezes também em outros contextos, né, que não machucam tanto outras pessoas, me machucam. Que eu não preciso ficar me explicando que eu sou uma pessoa que tem também meus momentos e minhas fragilidades e minhas vaidades, minhas futilidades. E eu vejo muitos casais que eles não têm essa liberdade, essa intimidade. E quando a gente consegue ser vulnerável diante do nosso parceiro, da nossa parceira, isso fortalece de uma forma enorme a conexão e o relacionamento constrói mais intimidade, mais solidez e você se sente muito mais conectado, né, com quem você está ali dividindo a sua vida. E essa relação vai se tornando um lugar de segurança, de conexão, um porto seguro, um lugar de calma. E é aí que o amor ele vai se reconstruindo. E diante desses conflitos que são inerentes aos relacionamentos, é muito importante a gente saber reparar as feridas, reparar os conflitos. E a psicologia tem muita coisa interessante sobre o perdão, partindo do pressuposto do perdão enquanto uma ferramenta de saúde mental e não como uma ferramenta ligada à espiritualidade ou algo do tipo. Existem pesquisas maravilhosas sobre isso. E o perdão para a psicologia não é esquecer, é na verdade você olhar para o outro de uma forma compassiva, mas também se comprometer consigo mesmo de cuidar das suas vulnerabilidades no sentido de, quando as coisas não estiverem boas para mim, eu vou sinalizar ao outro, eu vou cuidar de mim, eu vou me proteger para que os outros não me machuquem. Esse compromisso ele é muito importante, porque a mágoa, o ressentimento, vem desse lugar onde a gente se sente muito vulnerável diante do outro, onde a gente baixou ali toda a nossa guarda e o outro no meio que nos atacou. E aí, para perdoar, existe muito um processo de como a gente enxerga esse outro, mas também de como a gente se enxerga. Como que a gente confia, se a gente confia ou não no nosso julgamento diante das coisas, se a gente é capaz de sinalizar nossas necessidades, nossos limites, mas também entender que o outro ele tem uma história que muitas vezes ele tem uma forma de ver o mundo e isso interfere também nas ações. Não é abrir espaço para que o outro te machuque de novo, mas é você entender a humanidade que está por trás de cada pessoa e, através da exposição dessas vulnerabilidades sua e da outra pessoa, vocês escolhem cuidar dessa relação. Vocês escolhem criar um terreno ali saudável, onde errar é algo que é possível de ser reparado. Muitas vezes os relacionamentos, eles não têm isso falado de uma forma explícita. E aí é muito importante a gente ter essa habilidade cognitiva e muitas vezes emocional de tentar enxergar
que o outro ali, muitas vezes, que ele nos machuca, ele também está sofrendo por ter nos machucado. Não foi assim uma intenção de realmente causar sofrimento. E aí é muito importante reconhecer os limites internos, as necessidades internas, se comprometer em cuidar de si mesmo e olhar para o outro com essa humanidade e com esse compromisso, com esse cuidado. Quando a gente consegue enxergar o outro com essa humanidade, como alguém que também erra, também sente medo, também quer acertar, o peso aí das feridas ele se torna um aprendizado. Agora eu vou deixar aqui uns pequenos passos para você recomeçar a construir a sua relação. Experimente aqui essas pequenas coisas. Comece a observar quando o outro busca contato, quando o outro realiza esses convites à conexão e responda de uma forma ativa, construtiva, de uma forma positiva. É interessante não ser uma coisa tão forçada. Então, se você é uma pessoa assim, mais na sua, não é possível você se tornar uma pessoa expansiva, mas do seu jeito, você ser hábil de mostrar que você está tendo interesse, que você se importa com aquilo, que você vê o que toca o seu companheiro, a sua companheira. Quando tiverem conflitos, é muito importante usar frases que falem de você, de como você está se sentindo, do que você esperava, e não do outro. Porque quando a gente fala do outro, isso cria um tom de acusação e gera o ambiente de guerra ali, né? Quem vencer a briga aqui tá certo. E não é bem assim. Isso gera desconexão, esse comportamento. Para gerar conexão, é importante a gente entender o que cada um está sentindo e interpretando da situação. Outra ferramenta poderosa é praticar a gratidão. A gratidão a gente fala muito de uma maneira interna, mas também através de pequenos gestos, de agradecer o cuidado do outro, de agradecer por uma refeição, de agradecer porque a pessoa pode ter te dado atenção, por exemplo, você fez isso, eu queria agradecer, isso aqui é muito importante para mim, muito obrigada por ter separado um tempo, muito obrigada por estar aqui. Às vezes isso acontece até de uma forma rotineira, esses comportamentos, mas o fato de você verbalizar e reconhecer gera mais conexão e demonstra que você está atento ali aos sacrifícios, mas também ao cuidado que vocês estão tendo um com o outro. Esses detalhes eles vão criando um novo clima emocional. É como abrir aí as janelas num quarto que estava escuro há muito tempo. E a partir disso, novos espaços vão sendo abertos de uma forma gradativa para que a reconexão ela seja construída. É comum as pessoas optarem por medidas drásticas, né? Vou dizer assim, gestos muito espalhafatosos. Isso geram emoções assim muito intensas, mas isso não resolve porque não promove uma mudança de comportamento. Então, assim, salvar um relacionamento não é um milagre, não é um momento que vai salvar o relacionamento. É um trabalho de presença, é um trabalho ativo. É decidir todos os dias olhar para o outro com curiosidade ao invés de julgamento. E principalmente aprender que o amor ele vai se fortalecer quando as duas pessoas escolhem continuar tentando, escolhem ser vulneráveis, escolhem tratar a relação com compaixão e elas estão dispostas ali a se despirem e mostrar suas inadequações, mostrarem suas vulnerabilidades, mostrarem suas fraquezas e construir um lugar seguro. Se esse tema tocou você, compartilhe com alguém que você acha que vai ser beneficiado, que está passando por uma fase difícil no relacionamento ou que gostaria desse tipo de conteúdo. Se você quiser aprofundar, temos um texto completo no blog Psicoterapia Afins, além de episódios nas plataformas de podcast como Spotify, Apple e Amazon. Toda semana nós temos aqui um vídeo, quase toda semana, mas toda semana nós temos uma newsletter. Geralmente são newsletters com conteúdo de saúde mental, uma dica prática de saúde mental. Então, se você se interessa por isso, entre no nosso site, se inscreva na nossa newsletter, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inclusive, esse tema de hoje, ele foi escolhido porque um leitor da newsletter sugeriu e eu fiz aí com a maior alegria. Então, se você quiser deixar também sugestões, fique à vontade e até a próxima.